Olá, eu sou a Bruna e esse é o Carregando Minhas Escolhas, um podcast para quem tem a mente inquieta e carrega suas escolhas. Toda quinta-feira, episódio novo. Falando em carregar minhas escolhas, quando a gente pensa em carregar, a gente está se mexendo, né? Outubro tá já vigente, então a gente tem que falar com ela. Doutora Ana Nazário, seja bem-vinda ao Carregando Minhas Escolhas. Olá, muito obrigada pelo convite. Mais uma vez, uma honra estar ao seu lado e sempre carregando as minhas melhores escolhas. Para completar a tua coleção, a Ana Opa, é praticamente minha garota propaganda, gente. Nas horas vagas. viu? Muito obrigada pela nova edição. Com Obrigada, Ana, certeza por vou toda a novamente parceria. carregar as minhas escolhas, minhas melhores escolhas. Eu dou Obrigada. risada porque a gente fez um encontro lá na Agroponte, na Feira Agroponte, e eu tava com a minha bolsa verde. O marido da Ana veio já levando a bolsa. A Ana, não, hoje eu não tô com a minha bolsa. Não, não é a minha. Então, assim, realmente ela utiliza, não é só um Sempre. marketing. Adoro. A minha sogra também pediu. Ana, eu quero uma bolsa igual a tua. Calma, Pronto, vai chegar calma. o seu Vai momento, chegar o sogra, momento. né? É Tem que fazer parzinho verdade. com a sogra, adoro isso. Tenho. A gente se dá super bem, hein? Com as melhores escolhas, né? Tá tudo Exatamente. certo. Falando em parzinho, já deu de notar, nós estamos devidamente uniformizadas, porque aqui a gente realmente veste a camisa. Vamos falar sobre o movimento? O que que representa essa camisa? Então, esse movimento mundial de combate à trombose é um movimento que já ocorre, essa é a 12ª edição, movimento criado nos Estados Unidos pela Sociedade Americana de Trombose e Hemostasia, e é um movimento que eu descobri há 5 anos. E como angiologista, que muita gente pergunta o que faz o angiologista, sim, é um médico vascular clínico, essa bandeira da prevenção é algo que eu sempre levantei. E eu comecei a fazer algumas manifestações sobre essas ações aqui em Cocal e fui ao longo dos anos ganhando força. E esse ano é um ano especial porque mudou a temática da campanha, a cada 2 anos eles mudam, e esse ano é da cabeça aos pés, previna a trombose. E o Mexa-se, que foi do ano passado, faz parte ainda porque já virou nosso jargão local. Então, Mexa-se contra a trombose. E realmente, quando a gente pensa em trombose, é de fato da cabeça aos pés. Muitas vezes a gente vai sempre associando as pernas, mas na verdade não é somente ali, né? Preocupações, cuidados, o que que se passa sobre esse tema? Na verdade, a grande questão de desmistificar a trombose somente para pernas foi por isso que eles evidenciaram da cabeça aos pés. Que trombose é quando você tem o fluxo sanguíneo que parou, entupiu. Literalmente, uma rolha de sangue foi ali e ocluiu o fluxo. Isso pode levar a uma isquemia, ou seja, falta do sangue com oxigênio e perda da região, ou seja, cerebral, seja pé, perna ou até mesmo as coronárias. Então, quando a gente fala de trombose, a gente pode falar que acometendo artérias, que é o sangue que sai do coração, e veias, que é o sangue que volta para o coração. E a gente sabe que algumas pessoas acham que trombose é só perna, e esquece que um infarto é uma trombose, que um AVC é uma trombose, e que isso tudo hoje em dia, perante muitos estudos que são feitos, tem muitas atitudes no nosso dia a dia que você pode evitar essa fatalidade também. Eu vejo, tiro pela minha família, que quando a gente tem casos, é, eu brinco que é lá em casa, mas é na casa da minha avó. Temos casos de trombose, perdi o meu avô, ele infartou. Quando a gente passa por essas situações, parece que acende uma luz e, opa, eu tenho que também me cuidar, porque então eu tenho chance. Mas é de fato, tendo casos na família ou sem histórico, também é para se preocupar? Então, nós temos as evidências da questão genética, tem esse fato importante que você soma. Quando a gente tenta verificar o risco trombótico de uma pessoa, a gente vai fazendo tipo um checklist. E é como se a pessoa estivesse na beira de um abismo e cada pontinho ela dá um passinho para frente. Ou seja, digamos, mulher, passinho para frente. Por quê? Hum. Infelizmente, questões hormonais, seja pelos nossos ciclos mensais, ou por reposições, ou pelo anticoncepcional, mesmo o DIU tem alguns que tem. Então, é um passinho para frente para um risco maior de trombose. Gestação, um risco maior para trombose. Varizes, que dá mais em mulher, um pontinho para frente para trombose.
Obesidade, colesterol elevado, um passinho para frente. Daí você vai somando outras questões, tipo uma cirurgia mais prolongada, um voo mais prolongado ou uma viagem até mesmo de carro acima de 2 horas já tem o seu risco. Pessoas mais sedentárias ou que ficam muito tempo em pé ou até muito tempo sentada. Então você, Bruna, vai somando aos riscos da pessoa para ela ter um evento trombótico ou não. Mulherada tem mesmo que se mexer contra a trombose, É, literalmente. nós mulheres somos mais alvo em relação a isso, e quando nós falamos, quando vai próximo da menopausa, aumenta ainda mais, porque a questão dos picos e dos declínios hormonais mexem muito com a circulação, sem contar que a gente tem um envelhecimento natural das artérias, das veias, isso faz com que dentro da parede da veia haja uma inflamação e pode acumular gordura e com de certa forma, consequência disso, inflamação e entupir isso. Surgiu agora, sim, um pensamento um tanto polêmico, mas a gente vê que o wellness está muito em alta, esse estilo de vida, academia e tudo mais, todo mundo quer um resultado rápido. Quando se faz, vamos considerar que todo mundo que faz, eu não é o uso, eu não sei a terminologia correta, mas, por exemplo, a parte hormonal que vai Uhum. modificando, isso também para as mulheres pode ter mais algum risco? Porque assim, vamos considerar que todo mundo faz, né, com acompanhamento Sim. médico, nem vamos desconsiderar isso, mas isso também são alertas? São alertas, porque quando você acaba fazendo reposições, Reposição. acreditando que aquela dose seja um protocolo, nós falamos que o protocolo ele não é uniformizado, ele é individualizado. Por isso que é importante cada mulher ser avaliada, porque a gente tem outras questões, há outras questões no DNA que tu pode ter ativação, que conforme a dose hormonal para ti vai ser ruim ou não. Nisso a gente pode mencionar, por exemplo, alguma alteração na tireoide. Tem pessoas que têm alteração na tireoide que vai ter que ver a questão hormonal também. Não é só o hormônio feminino, é o hormônio tireoideu. Então, são questões que vão somando, vão mexendo com o colesterol. E se você pegar um protocolo e todo mundo seguir a mesma receita de bolo, não vai dar certo lá na frente. Por isso que quando a gente fala em imediatismo, todo mundo quer tudo para ontem. Mas a vida saudável, a gente tem que conquistar dia a dia mudanças comportamentais até isso realmente virar um hábito, para o cérebro agir no automático. Quando a gente começa a fazer a coisa no automático, a gente poupa energia cerebral e tem o benefício corporal em relação a nossas atitudes. E de fato é da cabeça aos pés que esse cuidado tem que acontecer. Até hoje a gente tem acesso a muita tecnologia. Tem isso, né? O legal das camisetas, a gente tem que aproveitar e fazer a propaganda disso. Que tecnologia que esse tecido tem? Então, esse ano a gente teve apoio da Bion, que é uma empresa com tecidos inteligentes aqui em Santa Catarina, e a questão dos tecidos inteligentes já vem há anos sendo desenvolvida. E eles perceberam que colocar uma tecnologia chamada infravermelho longo dentro do DNA do tecido, ou seja, na costura dele, você acaba tendo o reflexo da temperatura do teu corpo de volta para o teu corpo. Ah, mas o que que isso causa de benefício para o organismo? Claro, alguns estudos estão sendo mais validados, né? Porque é pouco tempo para a gente validar alguma coisa com muito maior grandiosidade no organismo. Mas a gente já percebe que tem regulação térmica, que tem melhora da microcirculação da pele, que melhora o bem-estar da musculatura quando se faz atividade física, por causa do ácido lático, que é liberado no estresse muscular. Então, existem alguns benefícios que estão sendo comprovados e os estudos estão cada vez mais direcionados para isso, para a qualidade do que vestimos, obviamente, para o que comemos e o que fazemos. Como você mesmo mencionou no início, carregando as escolhas. É verdade. E é muito interessante porque, com os avanços dos estudos, a gente consegue ter acesso a isso e essas informações, até mesmo assim, para quem busca fazer um investimento que seja em algo seguro. É, ela está aqui, eu não vou esquecer de mencionar. A Mel está aqui não é à toa, porque o mês de outubro ele vai contar com diversas ações em alusão à prevenção à trombose. Temos um problema aqui, opa, escorregou, gente. O que que teremos para eles? Então, dia 18 de outubro é uma data que a gente tentou fazer alusão em duas questões, não só pela questão da trombose, que a gente vai fazer o mês inteiro, mas também porque é o dia do médico.
Então, dia Ah, 18 de outubro, nós vamos fazer uma caminhada em Uruçanga. Vamos convocar as pessoas, a comunidade em si, que também tem pets, para fazer esse estímulo da caminhada, porque há estudos novamente provando que quando a pessoa tem um pet, principalmente cachorro, a frequência em dar aquela voltinha faz com que a pessoa se mexa mais. E isso é benéfico lá na frente. é Então, verdade. caminhada chegando, dia 18, tá aí, todos convidados. Melzinho e Madalena estarão presentes. Que preguiça, hein? Mas realmente, como eles são importantes para tudo isso. Eu vejo, muitas vezes a gente fica na correria e sai de casa, embarca no carro, quando vê, já está na outra garagem e assim acaba quase nem caminhando. O relógio fica aqui, quase não começa nem É. um quarto dele, da meta não é feito. Mas os bichinhos nos ajudam muito nisso. É verdade. E quando você fala em pet, eu já tive vários cachorros por muito tempo. A rotina deles é algo interessante para você também se adequar. Porque, querendo ou não, você tem que. A água deles, a caminhadinha, a higienização, tudo você tem que se movimentar e fazer uma programação. Né? A gente sabe que o pet ele exige isso. E sem contar que quando a gente fala de saúde da cabeça aos pés, nada mais do que ter um pet, você tem esse carinho. Ah, com Então a gente sabe que certeza. a questão mental é muito importante para a saúde vascular também. Quem tem problema de saúde sabe que às vezes o pet é uma convivência apropriada para aqueles momentos que você precisa ter um conforto, sentir o carinho, né? De forma recíproca, o que eles nos dão, às vezes umas Às mordidinhas, vezes mas uma faz. surpresa. Mas é bom para testar o coração, faz parte. Eles são muito utilizados também nos hospitais, a gente vê isso, volta e meia tem uma reportagem, e é muito bacana. Inclusive, nós, enquanto madrinhas do Sunset da Casa Guido, também lá na Casa Guido tem a Fiona, que é a gatinha, e traz muita alegria realmente, é maravilhoso, né? Não é terapia, mas é É terapêutico. terapêutico. E no mês de outubro segue com mais programação. Antes disso, temos o dia 13. Dia 13 é o dia D, que chamamos, né? É um dia que vai ser comemorado globalmente, onde inúmeras cidades acendem e iluminam alguns pontos turísticos. No Brasil, a gente tem o Cristo Redentor, como de praxe, todo ano é aceso com as cores da campanha. Esse ano nós vamos ter o Jardim Botânico em Curitiba, com as cores também. Há 2 anos tivemos a nossa ponte de Laguna, que foi iluminada. Então, cada ano a gente tenta buscar algo para a nossa região aqui. É um evento onde as pessoas tentam levantar a bandeira da prevenção. Porque trombose, né, Bruna, como a gente sempre conversou, não escolhe data, nem pessoa. Então, prevenir é sempre. E as pessoas perguntam, ô Ana, mas o outubro não é o rosa? O outubro é o rosa, o novembro é o azul, e a trombose é o ano inteiro. E a gente está para levantar não só como um mês simbólico, mas que todo dia seja uma mudança de hábito positiva, né, para que a gente possa realmente se mexer. Verdade. São hábitos que a gente tem que ter essa mudança e trazer para o nosso dia a dia. Ah, alguma idade que tem que dar uma atenção especial? Quando a gente fala de trombose, a gente tem que ver os riscos maiores. Obviamente, quanto mais idade, mais envelhecimento da circulação, né, dos vasos sanguíneos, você tem maior chance de ter trombose. Mas sabemos que a COVID foi algo realmente muito impactante nos estudos que foram despertados com o vírus, né, com a inflamação que esse vírus promoveu. E muita gente perguntou, mas por que o vírus, o coronavírus, ele promove trombose? Porque ele tem um papel inflamatório tão aguçado, tão alto, que ele inflama dentro a camada das veias e das artérias ao ponto do sangue ocluir. É como se o sangue coagulasse naquele momento, onde promovia as tromboses e as oclusões. E foi por isso que muita gente sofreu com embolia pulmonar, com trombose que decorreu para a fatalidade. Ah, mas por que tinham algumas pessoas mais suscetíveis a ter isso? Porque pessoas diabéticas têm maior risco de inflamação dos vasos sanguíneos, porque o hipertenso pode ter maior consequência também, a obesidade com colesterol alto. Então, são aqueles fatores que eu mencionei no começo, que você vai somando os fatores e que a junção deles todos te dá mais propensão a ter uma trombose. Para mim está sendo interessantíssimo ouvir isso, porque eu acompanho a avó nas consultas e ela foi exatamente esse caso. Foi a Covid, que aí iniciou a trombose, mas ela sempre teve problema de circulação, Uhum. sempre teve diabetes, então era um prato cheio assim para isso. E algo que
depois ela vai estar acompanhando esse episódio e é algo que a gente fica pegando muito no pé dela, porque, poxa, pensa só, uma pessoa idosa que já é ativa, para se habituar aos calçados, porque isso também influencia no bem-estar, né? No bem-estar, a questão do tipo de calçado, o tipo de roupa, vestimenta, por isso que a gente fala de camiseta com tecnologia. Os calçados também têm muita tecnologia, as palmilhas têm tecnologia, porque toda a circulação venosa inicia com a tua passada, com a tua pisada. Então é importante qual é a maneira que você inicia o teu passo, que é ali que nasce a volta da circulação venosa, das veias. E a circulação arterial é a que chega no extremo do dedinho. Então, quando a gente fala em diabético, por exemplo, quando ele coloca um sapato que está apertado ou um sapato novo, ele vai prejudicar não necessariamente o venoso, a volta do sangue, mas é a chegada, porque daí você tem aquele sapato machucando onde o sangue está querendo chegar. Então, por isso que alguns diabéticos que perdem um pouco a sensibilidade por outras questões, eles não percebem que teve ali um calinho, que magoou o dedinho, e isso pode se tornar uma infecção e o risco de amputação. Então, quando a gente for olhar dos pés à cabeça, é que realmente a circulação a gente tem que dar importância a cada detalhe onde passa sangue. Tudo. Gente, o corpo, se a gente pensar, nossa, mas dos pés à cabeça. Mas nós somos isso. Tá Dos pés tudo à cabeça, interligado. tudo interligado. E falando das pernas, já que é o nosso foco maior, eu sempre brinco com a doutora Ana. Vamos fazer palestras pernas de fora. Queremos ver. Se o dentista a gente cobra, que a gente quer ver aquele É sorrisão, verdade. a gente quer também saber como são as pernas dessa Ângel. E tem um tema que parece assim, surgiu agora isso, lipedema. A gente vê na internet vários assuntos, diversos profissionais, inclusive, da saúde, diversas áreas. Normalmente a gente acompanha muito. Vou citar o caso da Yasmin Brunet, que também, quem trabalha com influência, acaba mostrando o seu caso, diagnóstico, possíveis tratamentos que vem utilizando. Isso também nasceu agora? Então, lipedema é uma condição que muita gente questiona, né? Tá, mas desde quando tem isso? Eu nunca ouvi falar. Quem é o médico responsável para cuidar disso? Então, assim, é uma condição que existe há mais de 50 anos já diagnosticada. O médico vascular é o médico que acaba avaliando e tomando a conduta, principalmente inicial de tratamento. Por quê? Porque em torno de 50% das mulheres com lipedema têm varizes também. E o lipedema é uma doença chamada vascular hoje em dia, porque aquela gordura, que não é a gordura igual de obesidade, ela acaba tendo microcirculação. Isso alguns estudos já vêm provando que a microcirculação, conforme o estilo, os gatilhos inflamatórios que você tem, vai piorando o condicionamento. Então, quando a gente fala assim de cuidar na parte vascular, é entrar com medicação que melhora a microcirculação, é entrar com drenagem que melhora a microcirculação, com vestimentas, com atividade física, com hidratação, algumas alimentações. Então, o vascular é como se fosse o líder no tratamento, onde ele é multiprofissional. E daí nós vamos ter a presença do educador físico para fazer bons treinos onde não haja grandes impactos, do nutricionista, do terapeuta, psicólogo, psiquiatra, né, da ginecologista em alguns momentos também, da endócrino, mas é o vascular que acaba tratando, investigando e acompanhando de uma forma mais direcionada como especialista. E a importância desse diagnóstico, né? Porque quando a gente fala sobre esse acúmulo de gordura, não, então eu vou fazer cardio, eu vou dar o meu máximo no treino, tenho que melhorar essa carga, porque eu preciso perder essa gordura. Porém, aí que vem o alerta, que na verdade não é bem assim que tem que ser, né? O grande problema que a gente acaba orientando, e por isso que vem os nossos encontros e os nossos workshops em relação ao lipedema, é que algumas pessoas acabam caindo em falsas promessas que buscam na internet, isso é normal para qualquer assunto de nossas vidas, né? Mas acabam acreditando que, 15 dias eu tô ótima para o verão, ou fique com as pernas lisinhas. Na verdade, é uma condição que você tende a melhorar se seguir mudanças de hábito. Mas que você fizer algo muito radical, depois vai piorar muito no futuro.
Então, por quanto tempo você consegue sustentar essas mudanças radicais? É Né, e esses verdade. seguem os alertas, a gente acaba orientando, existem a prática de medicamentos que ajudam a emagrecer, perder gordura, existem a prática de alguns suplementos, mas até quanto tempo você aguenta tudo isso, né? E eu percebo muito, sou paciente da doutora Ana, e depois do diagnóstico, o que que eu comecei a observar em mim? Mesmo eu perdendo peso, de fato, aquela gordurinha, ela permanece ali. E aí, se eu vou trazer assim o meu relato, que se eu não tivesse o diagnóstico, eu ia ficar, mas por que que isso não vai embora se das outras partes do corpo eu conseguir eliminar? E a gente fica sem entender. E até mesmo às vezes cogita, por exemplo, uma lipoaspiração dessa gordura, porque não, eu quero tirar ela, e que no fim não é aquele acúmulo igual um abdômen. Se a gente Sim, pudesse fazer uma comparação, aham. ela é diferente, né? E outra questão que é importante, claro, você pode ser submetida a alguns procedimentos se você estiver preparada para isso. Então, qual é o time disso? A gente tem que primeiro orientar o que é. Conduzir a mudanças de hábito e depois propor coisas mais efetivas ou radicais. Porque não adianta você propor isso de imediato se a pessoa não está possibilitada a sustentar isso depois. É a mesma ideia de fazer uma bariátrica. Não adianta querer emagrecer por retirada de estômago se você não preparou o cérebro para aquilo. É Então é melhor verdade. você preparar o cérebro para aquilo, e no lipedema a gente fala de aos poucos, mudanças comportamentais. E um dos fatores principais é o açúcar. Então, se você tem compulsão pelo açúcar, vamos tentar diminuir isso. Com o quê? Às vezes com medicamento, às vezes com alguma cardápio nutricional mais efetivo, que te diminua aquela ansiedade pelo É açúcar. preciso se conhecer. A gente diz que é o melhor. A gente não está dizendo que é o mais fácil, que vai ser Não é tranquilo. fácil. Tem muito também a questão da aceitação, porque é algo que mexe muito com a nossa autoestima. Mulher, principalmente, né? Porque quem não quer tá no É. verão colocando aquele shortinho, tá na praia, fica lá à vontade. Mesmo que me diga assim: "Ah, Bruna, não, mas eu nem gosto. Eu gosto de porcelanato e ar-condicionado". Gente, para nós que vivemos nessa região abençoada, que tem serra perto E e praia. praia, tá no mar é qualidade de vida, mas a gente precisa estar se sentindo bem. O lipedema mais leve vem com esse intuito, o grupo, né? De poder, né, verbalizar o que é, para as pessoas se identificarem. E como isso é importante, eu venho percebendo isso até mesmo nas consultas, né? Quando você acaba falando com as mulheres o que é e ela se identifica, muda a questão da autoestima também. Porque ao mesmo tempo, caramba, não estou sozinha. E a gente sabe que hoje no planeta eles falam que são em torno de 12 a 13% das mulheres no global que têm lipedema. Só que a estimativa ainda é muito baixa, porque isso são mulheres que têm ciência de ter lipedema, de mulheres já diagnosticadas. Mas todos os dias eu converso com mulheres durante a consulta e é mais um caso registrado. Então, eu acredito que daqui a um ano, esse índice que era em torno de 12 a 13%, com certeza vai para uns 20, 30%, porque é algo que veio alarmante, estímulos que a gente chama de gatilho, de repente a Covid pode ter sido um deles, Por porque tem que poder não, né? inflamatório, né? Mas tem estudos que ainda estão em fase ainda de, né, aprovação, então não é nada veredito agora, mas com certeza vai aumentar. E uma coisa para a gente deixar bem claro, não tem nada a ver com moda. Não é Modinha. moda agora ter isso, não é moda falar disso. Na verdade, com os avanços dos estudos, e a internet possibilita que a gente dê voz a isso. Porque também, se a gente for fazer uma análise, muitas vezes pode ser assim: ah, mas eu sempre tive perna grossa. Quando tu estás no teu peso ideal, que tá tudo certo com a tua saúde, como que a tua perna ficou? A grande questão que você falou de dar voz é isso, é dar voz a essa mulher que sentiu dores por muito tempo, aquele cansaço, aquele peso que foi rotulado, ah, isso aí é o que tem varizes,
Ah, isso aí é porque tem mãe, ó, isso aí, enfim, Besteira, por que que você todas não vai malhar que vai passar? todas já ganhou algum rótulo É, nessa vida, né. E a gente não pode deixar de pensar que muitas vozes foram levantadas por nós mulheres em outros momentos, e já que a gente está no outubro, o Outubro Rosa foi. Como isso foi tão importante para nós, né, tirar aquele estigma de que: "Ah, eu tenho algo a se resolver", que tem pessoas que não gostam nem de falar a palavra câncer, mas enfim, é uma doença que todo mundo batalha, não só a pessoa como indivíduo, mas a família, a é sociedade. verdade. E depois muita gente abraçou a causa, levantou a bandeira, e hoje a gente vê com maior acolhimento tudo isso, né? E como isso é importante a gente dar voz a quem está precisando de ajuda. E nós mulheres temos esse poder, porque a gente dá voz, a gente acolhe, a gente chama para um café, a gente dá um afago, e isso é importante que a gente faça para outras mulheres Com também, né? certeza. Eu lembro na infância que tinha, não tenho certeza se era da Hering, que era aquela, tinha camiseta, Do moletom, azul, é da Hering. escrito do câncer de mama. E era algo assim, nossa, câncer de mama, tá? Eu olhava aquilo, é uma roupa que a minha mãe tem, mas não era um assunto que se falava assim abertamente. E hoje a gente pensa, se for definido, tá, me diga os meses do ano e as cores que os representam. Já vem de imediato, outubro rosa, tu já pensa nisso, setembro amarelo. A gente já vem com essa ideia, então é muito importante a gente apoiar. Aqui em Cocal também o mês de outubro definitivamente ele tá assim, ó, recheado de Intenso. oportunidades para se movimentar, para obter conhecimento e também apoiar toda essa causa. No dia 11 de outubro, que é um sábado, vai ter também uma caminhada aqui para a gente estar apoiando as Amigas do Peito. Então, fica o convite também a partir das 9h30 da manhã. Vamos, mais ou menos, eu acho que nós vamos iniciar no dia 11, depois temos o encontro no dia 13, Isso. e no dia 13 tem como adquirir ingressos, porque é um evento aberto. Ainda tem ingressos. Tem ingressos que a gente chamou, organizou como VIP, que ganha camiseta. Tem que ser esse, gente. É, Recomendo. maravilhosa. E tem ingressos que a gente considerou solidário também, que daí não é incluso a camiseta. Mas uma questão importante, né? A pessoa, ah, mas eu queria camiseta, é limitado os ingressos. Vai ter muita surpresa no dia para a gente fazer uns brindes, uns sorteios em relação aos apoiadores da campanha. Então participe. Nós fizemos há 2 anos, a gente teve uma palestra semelhante, a gente lotou a casa e esse ano a gente está com mais força aí, junto aqui com a Bruna também para ajudar a Com divulgar. Vamos lotar a certeza. casa, Homens e mulheres, homens e mulheres. apesar de nós do Núcleo da Mulher Empreendedora, mas homens são mais do que bem-vindos no evento Com para certeza. apoiar a campanha, até porque apesar da gente levantar essa bandeira, trombose também atinge os homens. Então, E uma outra coisa que é importante eu mencionar, né, Bruna, que as pessoas perguntam assim: ah, eu tenho trombose. A trombose, muitas vezes, ela pode se resolver. Não, a pessoa não vai ter uma trombose para toda a vida, né? Ela pode ter o quadro trombótico que melhorou através de medicamentos, mudanças de hábitos, isso a gente pode falar da meia também compressiva, os anticoagulantes, e ela pode ter recanalização dessa circulação, ou seja, o organismo conseguiu limpar a inflamação e limpou o trombo. Então, as pessoas não têm a trombose por toda a vida. Elas tiveram um episódio trombótico e elas seguem com o que a gente chama de síndrome pós-trombótica, que algumas pessoas podem evoluir com um pouquinho mais de cansaço nas pernas, algumas formações de varizes, isso quando a gente fala em venoso e pernas, né? Então, quando a pessoa menciona eu tive uma trombose, eu acabo orientando isso também. Você já teve, já se livrou daquele episódio, mas daqui para frente vamos trabalhar muito prevenção, para que você não tenha um novo episódio. Então, quando é importante a gente ressaltar que a pessoa não convive com a trombose por muitos anos. Em alguns momentos ela realmente que consegue se interessante. livrar disso, mas como é importante trabalhar da cabeça aos pés o controle. E acho que essa informação também traz mais força para ti estar enfrentando aquele momento, fazer o tratamento, seguir as recomendações e principalmente mudar os hábitos Que são de vida. simples, né? É. Tomar água, ok, todos nós precisamos nos mexermos, com certeza. Cuidar da alimentação, a gente sabe que isso, às vezes a gente tem as É para derrapadas. tudo. Por que não, né? A gente tem aqueles momentos. Mas, no geral, são mudanças que todo mundo busca para melhorar a qualidade, que a gente quer longevidade com
com autonomia para a gente estar aqui conversando muito, exercitando muito o nosso Subindo as cérebro, escadas subindo para as chegar aqui no escadas. estúdio, tem É, isso também. tem tudo isso. Dia 13 temos encontro, depois dia 18 18 a em caminhada. Uruçanga. Tem que fazer inscrição antes. Tem que fazer a inscrição com o pet ali de Uruçanga, que é a Lobo House. E daí a Denise acaba organizando, porque daí ela tem toda a infraestrutura para os pets, para os brindes, para os dogs e tudo Ah, então mais. teremos que fazer inscrição. E durante a semana a gente acaba fazendo alguns eventos também menores, né, para ações locais, que a gente vai divulgando também nas redes. E na semana seguinte, essa data a gente não pode deixar. O grupo Lipedema Mais Leve, no dia 21. 21, olha, tô aqui sem cola, então é isso que acontece. No dia 21 de outubro tem mais um encontro do grupo, um grupo para mulheres, mas aquelas que desejarem levar os homens também. A gente brincou no último encontro que é uma causa de todos, porque Todos, né? também é interessante para os homens entenderem, e tem um ponto que é muito importante, porque os homens, eles não têm lipedema, mas eles carregam O o gene do gene. lipedema. Então, isso também é bem interessante, né, para a gente entender tudo isso. Importante porque quando a gente fala do acolhimento, a gente precisa que nossos, né, familiares e até outros, os homens, eles acabam entendendo a necessidade daquela mulher ser acolhida. E às vezes é o momento da mulher também receber uma ajuda, porque às vezes a gente não tem aquela mulher proativa para se cuidar. E é onde às vezes o companheiro ou o filho, ou alguém, vamos adiante. Por que não melhorar a tua condição, né? Exatamente. É uma causa que todo mundo tem que estar junto. É O verdade. Lipedema Mais Leve é um grupo de apoio, acontecem os encontros, lá a gente troca informação. Doutora Ana faz as palestras, tem muito networking, troca de ideias e, claro, alimentação saudável, porque a gente pensa no conjunto completo para a gente estar levando de fato mais leve esse diagnóstico. Com certeza. Carregando as nossas escolhas de maneira leve, saudável e onde a gente possa ter o equilíbrio, né? Exato. Cabeça, corpo, mente e os Eu objetivos já em estava dia. pensando, joelho e pé, Também. né? Já é mais ou menos isso. Ana, obrigada. Muito obrigada. A gente fica aqui batendo um papo, é sempre maravilhoso. E entender, não é nem sobre só conhecer, né? Mas entender o nosso corpo, a nossa saúde, de fato faz a gente levar a vida mais leve. É muito importante. É, ter conhecimento do que tem passado o seu corpo, as suas mudanças, isso é para todos nós, né? É importante sentir que quando aquela mudança não está tão positiva e buscar ajuda. E para isso que a gente está aqui. Eu, como médica vascular, já esse ano faço 18 anos de Cocal do Olha, vai Sul. atingir a maioridade em Viu? Cocal. Aqui com você, olha que maravilha. E é isso que faz parte do nosso trabalho, né? Poder tirar aquelas palavras que todo mundo tem assim, trombose. Não, vamos sentar e vamos conversar. Vamos tentar explicar de uma maneira um pouco mais sutil o que que você pode fazer, tirando aquela coisa de, eu tô com termos muito médicos, que você vai. Não, vamos falar fácil e tudo vai dar certo. Acolhimento, informação É importante e isso sempre. diagnóstico preciso na Clínica Scan. É importante. Doppler vascular, para quem ainda não fez, carótidas, já que a gente fala de cabeça, é importante acima dos 40 anos, isso já é unanimidade universal. Acima dos 40 anos, Doppler de carótidas, prevenção de AVC. Isso vai ficar um assunto para o Vai. próximo, porque daí eu já não vou mais falar da minha avó. E eu quero saber todas as informações para cuidar da minha mãe. Tem E muito é assunto. assim, é muito assunto, gente. Obrigada. Muito obrigada. Se você se conecta com esse tipo de assunto, toda quinta-feira tem Carregando Minhas Escolhas. Tchau, tchau.